Vizinha, bom dia, bom dia, bom dia. Bora para o nosso acordar do dia. Hoje, sexta-feira, vamos fazer um acordar trazendo bastante cor para o nosso dia, falando sobre algo muito importante que ontem eu estava observando com as minhas filhas, até coloquei para vocês nos stories. E eu quero trazer para vocês aqui o poder da ambiência na nossa vida. Ontem eu estava observando, eu gosto de observar bastante. Bom dia, vizinhas maravilhosas, sejam bem-vindas. Eu gosto de observar bastante o comportamento, o desenvolvimento das minhas filhas, porque através dessa observação eu além de, conhecer e conectar cada vez mais com a essência de cada uma para respeitar, eu consigo observar a minha criança interior para que eu me perceba mais. Tá passando um aviãozinho e lide da melhor forma com elas. E aí o que acontece? Quando foi mais ou menos o meio do ano, olha, tem uns ovinhos aqui. Ai, que bonitinho. Tô aqui no meio da natureza, tem uns ovinhos plantados nas plantinhas. Deve ser uns ovinhos, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Cadê? Dá pra ver uns negocinhos branquinhos? São os ovinhos. Alguma coisa vai nascer aqui, porque só tem nesse espacinho. Então, vamos lá. Aí estava eu observando minhas filhas ontem à noite. Quando foi mais ou menos... Voltando, que é o que eu tava falando. Quando foi mais ou menos meio do ano, elas ganharam de um amiguinho da escola, de lembrancinha, um quebra-cabeça pequeno. E elas chegaram em casa, até então, a gente nunca tinha, brincado de quebra-cabeça. Elas chegaram em casa, cada uma com o seu, e começaram a montar aquele quebra-cabeça. Bom dia, Aline maravilhosa. Bom dia, Raquel. Bom dia... Deixa eu ver aqui, Mari, bom dia, Fabi, bom dia, suas maravilhosas. Elas começaram a montar e aí elas não sabiam, direito como fazer, pediram ajuda, eu fui lá montando com elas e elas gostaram. Como era muito pequenininho o quebra-cabeça, as pecinhas pequenininhas, eu falei, eu vou comprar um quebra-cabeça maior para elas. Comprei. Aí ensinei ali a montar, montei junto a primeira vez. Depois elas pegavam e iam super rápido. Ele tinha 28 peças, 26, 28 peças. Aí depois comprei um de 60. Aí elas foram montar. Aí o meu esposo chegou com um de 100. Aí eu virei e falei assim pra ele: nossa, aqui na caixa tá falando, só tava nós dois nessa hora. Aqui na caixa tá falando mais de 6 anos. Mas vamos colocar pra elas e ver o que vai dar. Aí a gente sentou, montou junto. Depois foi para 120 e agora eu comprei 2 de 200 peças. Um para deixar na minha mãe, que elas ficam um pouco lá, e um para deixar em casa. O da minha mãe, elas montaram ontem super fácil, porque é do Divertidamente, então elas conseguem encontrar as pecinhas bem rápidas. E comprei um das princesas para ficar em casa. E aí o das princesas, ele é um pouquinho mais detalhado, E as pecinhas são mais parecidas, as cores. Então, chegou na quarta, elas começaram a montar na quarta, chegou na quarta. Chegou na quarta de manhã, elas começaram a montar na quarta tarde, quando chegaram da escola, e montaram na quarta noite, mais um pouco. Não, na quarta não teve escola. Começaram a montar na quarta tarde e foram dormir. Montaram mais um pouco na quarta noite. Aí a Isa acordou ontem de manhã, pediu para montar, começou a montar. Não finalizava e ontem à noite elas finalizaram. Mas o que eu refleti, que eu quero trazer para vocês em relação a isso? Esse quebra-cabeça de 200 peças na caixa está escrito acima de 7 anos. Elas têm 4 anos. Então, elas vão fazer 5 anos no meio do ano que vem. O que eu quero dizer em relação a isso? Muitas vezes você está num ambiente onde você vira e você fala assim: não, aquela pessoa está muito mais na frente, ela está muito mais desenvolvida, ela tem muito mais recurso, ela conhece muito mais.
essa situação, esse sonho, isso que eu idealizo não é para mim, é só para ela que está mais preparada. E o que eu quero dizer para você em relação a isso é que assim, esteja nos ambientes certos, porque os ambientes certos, eles vão te direcionar a você alcançar o que você desejar, independente do que seja, independente do grau de dificuldade que seja. Se você estiver nos ambientes certos, esse ambiente ele vai te estimular a você desenvolver os comportamentos certos para você ser a pessoa preparada para chegar aonde você deseja chegar. E isso é muito real. Porque se você estiver em ambientes que não acreditam, assim como de repente você não acredita, se você estiver em ambientes com pessoas que são negativas, que viram e falam, não, isso está muito distante, isso não é para você. Imagina, você viver uma vida se sentindo bem no seu relacionamento, no seu trabalho, tendo dinheiro, tendo boa saúde, sentindo uma conexão com Deus, se sentindo bem com você. Não existe isso, não dá. Ou você tem uma coisa ou você tem outra. E eu vou falar para você que não. Quanto mais a gente consegue ir, rodando ali na nossa roda gigante das 5 áreas e nos sentindo bem realizadas em cada uma delas, de acordo com o que o nosso coração pede para cada uma, mais a gente consegue viver a vida que a gente veio viver aqui, realizar os nossos sonhos e mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor, através dos nossos exemplos, não de palestrinha, que elas também podem, que elas também conseguem. Então, vizinha, lembra, existe lá uma crença, eu consigo, eu não consigo, eu posso, eu não posso, é para mim, não é para mim, tá lá a sua crença, o que você acredita. Só que existe um sonho. Quando você olha para o seu sonho e você mesma não acredita nele, mas você deseja muito realizar esse sonho, não importa qual seja, pode ser um sonho que para você é pequeno, pode ser um sonho que para você é muito grande, eu não estou falando de tamanho. Mas se você tem um sonho no seu coração, confia. Ontem a gente falou de acreditar e de confiar. O acreditar, você tá ali, acreditando, querendo controlar tudo para fazer o resultado acontecer. O confiar, você tem uma ligação, é com o fio ligado a Deus, ao que você acredita na sua vida, para que o seu sonho se realize. E aí, quando você confia que é para você, independente do tempo para acontecer ou não, se coloque nos ambientes certos. E quando eu falo ambiente, são as pessoas com quem você se relaciona, são os conteúdos que você assiste no Instagram, são os conteúdos que você assiste na sua televisão, o que você escuta durante o dia, o que você lê, tudo isso, é ambiente. Então, presta atenção nos ambientes que você está se colocando, porque esses ambientes, eles vão moldar os seus comportamentos. Eles vão estimular você a se comportar como vítima ou como protagonista. E aí, quando você está nos ambientes certos, tendo seus comportamentos estimulados na direção certa, você desenvolve as habilidades e competências necessárias para realizar os seus sonhos. Ali no caso que eu trouxe das meninas como um exemplo para ilustrar, era o quebra-cabeça. Elas tinham lá 200 peças jogadas, misturadas, que elas precisavam juntar para formar ali um desenho, para chegar no objetivo delas. A nossa vida também é assim, vizinha. As peças estão tudo soltas. Agora, se você está no ambiente errado, as peças vão ficar cada vez mais distantes, cada vez mais misturadas, cada vez mais soltas. Você não vai ter o estímulo para fazer acontecer. Então ali, durante o estímulo, o que eu fui ensinando as meninas,
para elas desenvolverem o comportamento e as habilidades, para elas irem pegando o jeito, né, de montar o quebra-cabeça delas. Filhas, vamos começar pelas bordas. Então a gente separa todos os cantinhos, monta eles, tem lá a moldura, aí a gente tem o desenho na caixa. A gente vai vendo, o que é aqui, o que é ali, o que é no meio, o que é embaixo. E a gente vai separando as pecinhas de acordo mais ou menos com as cores e vai ficando mais fácil. Então tinha ali um ambiente que estimulava elas a desenvolver um comportamento de uma estratégia, de como que é a forma mais fácil de montar. E aí elas foram, né, para ação. A gente precisa ir para ação para realizar os nossos sonhos. Elas foram para ação. Essa ação desenvolveu habilidades. Essas habilidades, essas competências desenvolvidas fazem com que elas cheguem no resultado. A nossa vida é assim, vizinha. Tá cheio de peça solta do seu quebra-cabeça e você precisa simplesmente estar nos ambientes certos que vão fazer com que você desenvolva os seus comportamentos certos para que você crie habilidades e competências necessárias para chegar onde você precisa. Agora, se você está num ambiente onde, no caso das meninas, não, é só para 7 anos, deixa guardado, quando elas tiverem 7 elas veem isso. O que acontece? Elas não vão desenvolver competência, habilidade, tá ali interagindo, desenvolvendo a paciência delas, que criança precisa muito desenvolver paciência, porque, né, que é tudo na hora, feito, arrumado. E a gente tem uma criança aqui dentro, tá bom? Que também precisa desenvolver a paciência. Por isso que eu comecei a live falando que eu aprendo muito com elas, que eu olho para elas para entender a essência de cada uma e respeitar cada vez mais, mas também para me conectar com a minha criança e entender também mais sobre mim. Então, vizinha, para hoje, traz aí para você a reflexão de quais são os ambientes que você precisa moldar, que você precisa dar um chega. Não, isso daqui não é ambiente que está me levando para o mais. Esse ambiente está me deixando no menos. Quais são esses ambientes que não te levam para onde você deseja chegar? E o que você precisa fazer para se colocar nos ambientes certos e sair dos ambientes que não te levam para você desenvolver os comportamentos, habilidades e competências necessárias para você realizar os seus sonhos. Aproveitando, quem está no grupo do WhatsApp está recebendo todos esses dias áudios falando sobre doenças emocionais, porque inclusive, vizinha, quando você está nos ambientes errados, que te levam para o menos, o seu corpo físico adoece, porque ele vai somatizando no seu corpo, nos seus órgãos, emoções não digeridas, e essas emoções não digeridas viram doenças, tá? Sonhos não realizados, frustrações, raiva, rancor, tudo vai ficando dentro do nosso corpo e vai sendo expressado para fora como doença. Então eu estou enviando os áudios para vocês todos os dias, falando sobre doenças emocionais. E na quarta-feira que vem, às 19 horas, eu vou fazer uma sala no Zoom, que eu chamo de sala secreta, onde a gente vai mergulhar mais nessas emoções, falando que o que você cala, o seu corpo fala. Então eu te espero lá comigo. Pra gente finalizar mais uma semana de muita bênção, de muita luz e de muita prosperidade na vida de todas nós, vamos tirar a cartinha, porque aí a gente já leva para o nosso final de semana a cor para o final de semana, né? Todo o direcionamento. E na segunda-feira a gente está de volta aqui 10h15. Vamos lá, ó. Não é fácil nascer em um lar corrompido pelo ódio e mesmo assim ali buscar florescer o amor. Lembra da ambiência? O nosso lar é a nossa primeira ambiência. Respeite o direito à escolha, o livre arbítrio. Se você for lá no meu stories de hoje, eu escrevi sobre livre arbítrio, tirei uma foto
no Café com Deus Pai, na página de hoje. Respeite o direito à escolha, o livre-arbítrio e aceite aquilo que não pode mudar pelo fato das outras pessoas não quererem ou não estarem maduras para esse aprendizado. Mude você de lugar. Vizinha, está aqui. O que eu acabei de trazer para vocês saiu aqui na cartinha. A gente não vai mudar o outro. Mas se você tá sentindo que a sua vida não tá indo, tá empacada, não tá andando, muda você de ambiente. Nós somos os responsáveis. Enquanto a gente não mudar de ambiente, a gente não vai mudar o comportamento. Enquanto a gente não mudar o comportamento, a gente não vai desenvolver novas habilidades e competências. Enquanto a gente não desenvolver novas habilidades e competências, a gente não vai mudar nossas crenças. Vou dar para vocês um exemplo prático que aconteceu comigo. Lá em 2019, eu comecei a despertar, eu comecei a dar cor para a minha vida, que ela era em preto e branco. E aí, quando eu comecei a despertar, a minha terapeuta virou para mim e falou assim: olha, é importante você ter um tempo para você, que é o que eu falo muito para vocês hoje, porque é o que eu vivo. É importante você ter um tempo para você, para que você respire, medite, se encontre com você, com as suas emoções. E eu falava assim: não dá, porque não é para mim, porque eu não consigo, porque imagina meditar, não tenho tempo, não consigo, não é. Aí ela... vamos mudar isso? O que a gente pode fazer? Aí a gente foi, né? Eu estava no ambiente certo, com uma pessoa ali me direcionando a mudar um comportamento que eu precisava. Porque tudo aquilo que a gente mais resiste é o que a gente mais precisa. Anota aí, vizinho. Então, assim, aí eu falei, tudo bem, vou começar a meditar, vamos ver o que vai dar. Para isso, o que eu preciso fazer? Preciso mudar comportamentos. Então, qual era o meu comportamento? O celular despertava, já pegava o celular, começava a me perder na rede social, começava a responder e-mail, começava a analisar a planilha financeira, não sei o que, da empresa. Me perdi ali. Quando vai ver, já passou meia hora, uma hora, aí já tomava café correndo, as coisas aconteciam tudo atropeladas. Então, o que eu falei? Vou precisar comprar um despertador para usar ele no meu quarto para eu acordar e vou colocar o celular na sala. Além disso, vou comprar uma almofadinha bonitinha e tudo mais para montar o meu cantinho para eu meditar, para ser diferente. Então, tô lá mudando meu ambiente. Tá, aí fiz isso. Comprei o despertador, celular na sala e a almofadinha no outro quarto, que era o meu escritório. Despertava, fazia a minha higiene, sentava na almofada. Ficava ali 5 minutos que parecia uma eternidade, aqueles 5 minutos. E eles não passavam. E no começo eu ficava assim, pra que eu tô aqui? Isso não é pra mim. Porque isso daí é coisa de louco. Que imagina, pra quê? Que necessidade é essa? Não sei o quê. Eu fiquei uns 40 dias num conflito. Eu sabia que aquilo era importante pra mim, mas eu ficava me contando história. E aí teve uma hora que eu falei, chega, eu decidi mudar o meu comportamento. Então vamos mudar. Inclusive a forma que eu tô me comunicando comigo. Se eu tô ali nos 5 minutos, tá bom, deixa eu escutando o que tá acontecendo ao meu redor, deixa eu ir me acalmando, falando, tá tudo bem, Joy, vamos nesse caminho, tá tudo bem. Bom dia, Sara maravilhosa. Você vai conseguir, você também consegue. E eu comecei a fazer esse movimento de mudar o meu comportamento, desenvolver novas habilidades e competências. Quando deu uns 45 dias, 2 meses, basicamente, eu comecei a sentir meu coração bater. Eu comecei a sentir realmente que eu estava ficando mais calma, que o meu coração estava acalmando, que os meus pensamentos diminuíam e eu conseguia escutar o meu coração batendo. E aí ali eu mudei a minha crença. Eu peguei e falei, eu também consigo estar comigo, eu também consigo meditar, eu também consigo silenciar, porque eu tenho uma energia muito alta masculina, então o fazer é muito fácil. Agora eu parar para se perceber, para intuir, para sentir, é um desafio. E lá atrás era muito maior. Eu continuo no orar e vigiar, tá, vizinha? É assim sempre, mas hoje já entrei numa rotina. Então eu acordo com o despertador, eu vou pro meu acordar da vizinha, eu faço o meu movimento e eu vou harmonizando
atitudes, né, comportamentos femininos e masculinos ao longo do meu dia, porque a prosperidade está aí, nessa harmonia. Então, o que eu quero te dizer? Que quando você tem uma crença e você quer mudar essa crença, você vai mudar ela ou por alto impacto emocional, alguma coisa que mexe muito com o seu emocional ali, que te dá o impacto, ou por repetição. No meu caso era repetição. Então eu tive que mudar ambientes, mudar comportamentos, desenvolver habilidades e competências para ter um novo resultado e mudar a minha crença. Aí aquela crença de que não era para mim, mudou para eu também consigo. Para mim também é importante. Quando eu faço esse movimento, eu me sinto mais calma, eu me sinto mais criativa, eu me sinto melhor. Eu consigo olhar para minha casa de uma forma diferente, olhar para o meu esposo de uma forma diferente, porque eu saio do lugar do homem da casa e deixo ele ser o homem da casa para eu ser a mulher da casa, que respira, que intui, que sente. Então, vizinha, é isso. Vai pro grupo do WhatsApp, recebe lá o grupo, o link tá na nossa bio. Se você tiver alguma dúvida, chama no direct que a gente manda. Vai pro grupo, vem pra nossa sala secreta que vai acontecer na quarta-feira e sentindo no coração, bora pra vila fazer esse desenvolvimento diário com as vizinhas que lá estão. Porque lá, assim, lá é um ambiente que sempre vai levar vocês pro mais e não pro menos. Beijo, final de semana abençoado, segunda 10h15, estamos aqui dando cor para o nosso dia. Amo vocês!